As minhas raízes são diversas, assumo-as todas. E eu costumo dizer que entre o Brasil, a África e a Europa, está aí alguns do Atlântico, e que eu sou um embondeiro plantado numa ilha mítica que não existe, porque no Atlântico se cruzam as minhas diversas origens. Eu estou alguns aí. O embondeiro, porque é também uma árvore extremamente impressiva para muitas paisagens africanas, nomeadamente a angolana, mas não só. É uma árvore que não só dá fruto, mas dá sombra, é uma grande reserva de água, tem muitas potencialidades medicinais, mas pronto, vejam como um embondeiro, um pequenino embondeiro, há hoje numa ilha imaginária no meio do Atlântico. Fernando Nobre, numa palavra, é esperança. Que desperta o melhor que há em nós mesmos. Um grande amigo. É um herói. Coragem. É o homem que reedita na modernidade os ideais humanistas do cristianismo e do iluminismo. Fernando Nobre é um grande humanista. Pode ser definido como um visionário dos novos tempos. Eu acho que o próprio nome dele já define. Nobre. A pessoa mais honesta, mais íntegra e com a maior nobreza que conheço. Incansável. Eu diria que inquietação. No bom e no mau sentido, é uma pessoa inquieta. Anjo. Amor. Força. Um trajeto simples. Um rapaz que nasce em Luanda, em Angola, em 1951, de uma família, enfim, de médio boa burguesia, de um pai português, de famílias ditas tradicionais, do Douro e do Minho, e de uma mãe muito misturada, já que no seio da minha mãe corre o sangue francês, holandês, português também, embora em minoria, brasileiro e cabinda. Foi uma infância feliz com os meus 4 irmãos, no meio de um grande grupo de primos, uma vida de distrações e de estudo também. Ele em criança sempre foi muito ajuizado, não era tão traquina quanto eu. Sabia que primeiro fazia os seus deveres, depois o seu desporto, que era o que ele mais gostava, era de fazer desporto, e depois então começava a brincadeira. Era um miúdo muito querido, muito loirinho, cabelo quase branco. Era uma criança muito espontânea. Entre nós irmãos fazíamos um grupo muito coeso e foi sempre o que nos foi transmitido pelos meus pais, sobretudo pela minha mãe. Sempre ouvi dizer que a união faz a força e é uma frase que também me ficou desde muito, muito pequenina. Sou-lhe digo que a minha mãe dizia aos filhos que preferia vê-los mortos do que vê-los ladrões. Está a ver o peso que uma frase dessas de uma mãe não tem num filho. Se eu vos disser que a minha mãe dizia: vocês nunca sejam os primeiros a bater, mas se alguém vos bater, vocês nunca sejam cobardes, nunca virem as costas, enfrentem. Já naquela altura ele tinha uma imagem de protetor. Sempre que havia uma briga nas escolas era ele que ia saber quem é que tinha razão ou não, já que fisicamente era o mais musculado de todos e que fazia questão em intervir quando havia necessidade. Até que em 1963 o meu pai decide mudar-se de Angola para a então República Democrática do Congo, para uma cidade que era a capital Leopoldville, ou chamada Kinshasa. Aí, 3 anos depois, enfim, surge uma guerra civil e, em 1966, o meu pai decide enviar-me para Bruxelas. Um dos professores quis, de alguma maneira, humilhar o meu irmão em público. Não havia razões nenhumas, ele era o melhor aluno, não só da aula como da escola. E, portanto, era sempre bem comportado, mas por ser português o mandou pôr de joelhos. E o meu irmão não pestanejou, olhou para ele e disse: português nenhum vai-se meter de joelhos à frente de ninguém. Portanto, já nessa altura se poderia ver que o caráter do Fernando era um caráter muito vincado para a justiça e também para a defesa daquilo que ele pensava ser do nosso povo. Do lado do meu pai há economistas, há militares, do lado da minha mãe há diplomatas, holandeses, mas médico eu sou o primeiro. O que eu sei, porque a minha mãe sempre me disse,
é que desde miúdo eu sempre só quis ser uma coisa, médico. Sinceramente não lhe sei dizer de onde é que veio essa vocação, mas que foi uma vocação muito, muito, muito pequenino. 5, 6 anos já se ouvia dizer, e muitas brincadeiras dele eram no sentido de ser médico, de vir a ser médico. Estava em minha casa em Bruxelas, já jovem médico, a especializar-me em cirurgia, em final dos anos 70, quando efetivamente vi um anúncio que pediam médicos para missões humanitárias. Acho que, ao atuar pelos Médicos Sem Fronteiras, foi um derivativo que eu encontrei para realizar de algum modo aquele meu sonho de criança, que um dia iria fazer uma medicina de mato, porque se não fosse essa outra hipótese que eu cheguei a ajuizar muito seriamente, seria a carreira docente, a carreira universitária. E para isso eu estava-me a preparar em Bruxelas, devo confessar, porque, como eu digo, aos 33 anos, pronto, eu era médico, era cirurgião geral, era urologista, era assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas, era assistente universitário nos hospitais académicos. Tudo apontava para que eu seguisse aquela via, que era a via sonhada pelo meu pai. O meu pai queria que eu fosse professor de cirurgia. Acontece que o carreirinho pelo qual eu comecei a avançar com os Médicos Sem Fronteiras, poucos anos depois, acaba por se transformar na autoestrada da minha vida, e às vezes um pequeno gesto que pensamos não ter consequências particulares e acaba por alterar uma vida, pelo menos alterou a minha vida. Em finais de 81 vou para o Chad, é aí que atravesso todo o Darfur, por isso o Sudão. Eu então, chefe de equipa dos Médicos Sem Fronteiras na altura, decido ser solidário com amigos franceses da revista francesa L'Express. Enfim, graças a mim, com toda a humildade, eles conseguem entrar no Chad. Talvez como forma de agradecimento, mais tarde, na grande reportagem que ele publica, há uma fotografia minha a operar embaixo de tenda, com um parágrafo em que falam de um jovem cirurgião português, Fernando. A equipa da grande reportagem do Barata Feia toma consciência que existe aí um português que está a fazer coisas para o estranho, ou pelo menos diferentes. Disse o Fernando Nobre no Chad em maio de 1983, na altura em que a Líbia estava a invadir o Chad. Para além do Chad, teve outras missões, designadamente no Irão, mas talvez que de um ponto de vista militar e médico a mais difícil tenha sido a de Beirute, a célebre batalha de Beirute. Sim, sem dúvida nenhuma. Estive lá durante o mês de julho e agosto do ano passado, não é? Enquanto a cidade de Beirute estava cercada pelas tropas israelitas. No final dessa reportagem do Zé Manuel Barata Feia, ele põe-me uma pergunta se eu eventualmente estaria disposto a fundar uma instituição do mesmo género em Portugal. Você sabe que agora Médicos Sem Fronteiras está-se a internacionalizar. Então, os Médicos Sem Fronteiras de França, Suíça, Bélgica. E, por que não, um Médicos Sem Fronteiras de Portugal? E na sequência dessa minha resposta, o então Ministro da Saúde, o Dr. Maldonado Nelha, estava no seu gabinete do Ministério. De repente entra-lhe pelo gabinete adentro um médico português no Chad a dizer por que não. E daí eu ter vindo para Portugal, ter pegado num desafio a partir do zero, não conhecendo ninguém, a não ser uma irmã que se tinha casado com um português do continente e que até já residia. Ele perguntou-me e lançou-me esse desafio se eu não queria realmente dar-lhe apoio e começarmos esta obra. Não hesitei. Tratava-se de ir ajudar povos por quem eu tinha um grande amor. O facto de convivermos há mais de década e meia nas mesmas reuniões, nos mesmos cenários de catástrofe, permite-nos conhecer outra pessoa como se fôssemos a nós próprios. Quando houve os acontecimentos no Kosovo e que eu estava a ouvir as notícias, eu nessa altura fechei a televisão e disse à minha mulher: prepara a mala, eu vou ao aeroporto ver quando é que temos um avião. Tentei ligar ao meu irmão, não consegui, o telemóvel dele estava ocupado, mas dirigi-me para o aeroporto. Já estava no aeroporto, depois de ter contactado vários balcões e ter sabido qual a melhor maneira de poder chegar à Macedónia, recebi um telefonema do meu irmão e as primeiras palavras que ele me disse: meu irmão, estás pronto? Eu disse: no aeroporto já eu estou, agora só estou a ver quando é que saímos. E saímos de madrugada, algumas horas depois de termos tido essa conversa, mas eu sabia exatamente o que o meu irmão queria que eu fizesse e para onde é que deveríamos ir. Sabia.
Conhecemos-nos na AMI. Ainda a AMI era uma coisa muito pequenina, mas houve uma reunião geral dos voluntários da AMI. A primeira vez que estive com ele foi numa reunião dessas. É uma pessoa que é muito aberta à opinião dos